Olá, gente! E aí, como estão? Todos quietinhos em casa, com a família de vocês? Espero que estejam todos com muita saúde, cuidando, se alimentando bem, dormindo bem, tá? Que logo, logo a gente vai estar junto de novo. Na aula passada, a gente começou a falar sobre as propriedades da luz, tá? Eu vou deixar o slide todo disponível para vocês. Se tiverem alguma dúvida da aula passada, porque eu passei vários conceitos, tá? Fiquem à vontade para tirar as dúvidas da nossa aula ao vivo. E aqui eu vou dar continuidade no nosso conteúdo. Tá? Então, na aula passada, a gente falou de uma propriedade muito importante, que é a iluminância. A gente viu que a iluminância ela depende da distância que a fonte de luz está da superfície que ela está iluminando. Então, toda fonte de luz ela tem o seu fluxo luminoso, que é um valor constante, e quanto mais perto ela está da superfície que ela está iluminando, menor vai ser a área que ela ilumina, tá? Por isso que a gente tem uma iluminância maior. Quantos lumens eu tenho por cada metro quadrado? Conforme a gente vai se afastando, a área vai aumentando. Então, eu tenho uma distribuição da mesma quantidade de lux em uma área maior, ok? Então, isso tem relação com essa lei do inverso do quadrado, tá? Quanto mais distante, né, a gente tiver, maior a área iluminada. Então, ali no desenho, a gente tem que quando a gente dobra a distância da lâmpada, né, em relação à superfície que ela está iluminando, a área iluminada quadriplica, tá? Então, isso tem relação com a iluminância. Então, quando os materiais ficam expostos à luz, eles vão se comportar de várias maneiras. Se for um material opaco, parte dessa luz ela é refletida e parte dela é absorvida. E se for um material transparente, além de refletir e absorver, ele também vai transmitir diretamente a luz, assim como esses materiais faziam com calor. Lembra que a gente viu lá em conforto térmico? E aí, então, quando a gente tem a luz batendo em uma superfície, a gente tem a definição da cor dessa superfície, tá? Então, nós já falamos disso na aula passada, né? Uma parte da luz é absorvida e a parte que é refletida define a cor que nós vamos enxergar, tá? Então, por isso que a gente chama de aparência da cor. Por quê? Apenas a luz do sol contém todas as cores. Então, quando a gente ilumina um objeto na luz do sol, ele reflete a luz verdadeira desse objeto. Agora, quando a gente está num ambiente fechado, pode ser que a cor que a gente veja, não seja exatamente a cor daquele objeto, porque depende das cores que a lâmpada está irradiando, ok? Então, tem lâmpadas que só irradiam as cores azul, vermelho e verde, ou azul, vermelho e amarelo, vai depender do tipo de lâmpada. Aqui a gente tem as propriedades de reflexão, absorção e transmissão dos materiais. Então, vocês podem observar lá, né, que a soma, ela sempre tem que dar 100%. Então, se a gente tem lá um alumínio e ele está refletindo, vamos marcar lá, 0,55, isso quer dizer que ele vai absorver 0,45. Então, a soma deu 1, 100%. Tá? Quando a gente pega um vidro, ó, o vidro transparente aqui, a gente tem lá, né, por exemplo, uma refletância de 0,06 com absorção de 0,04, então de absorção e reflexão a gente tem 1, e a gente vai ter lá aí uma transmitância, o restante, de 0,9, tá? Então, a gente sempre vai ter que ter uma soma de 100%, ok? Então, vocês têm aí alguns materiais. Então, o corpo que está recebendo uma luz, então nesse caso aqui, ó, eu estou recebendo uma luz que ela é formada por vermelho, azul e verde. Se ele apresenta uma coloração vermelha, é porque o que está acontecendo? Ele está absorvendo as radiações verde e azul e está refletindo as radiações vermelhas. Então, nós vamos ver ele com uma aparência vermelha, tá? Então, a gente vai ter nas lâmpadas uma característica chamada de temperatura da cor. Tá? A temperatura da cor ela está relacionada com a cor da lâmpada. Tá? Então, diferente do que a gente estava falando ali, né, da cor das superfícies, aqui a gente está falando da cor da lâmpada.
Então, as lâmpadas, elas são, né, mais avermelhadas, amareladas, brancas, azuis ou azuis brilhantes. E isso é relacionado ao que a gente chama de temperatura da cor, tá? Então, é a aparência que essa lâmpada tem. As cores mais puxadas para o amarelo e para o vermelho, elas têm uma temperatura da cor mais baixa. E as cores mais voltadas para o azul têm uma temperatura da cor mais alta. Tá? Então, a temperatura da cor ela é diferente da aparência dela. Por quê? Quando a gente fala de uma lâmpada amarela, a gente tem a impressão de que é uma lâmpada mais quente, né? Ela tem uma aparência de cor mais quente, mas a temperatura da cor dela é mais baixa, ok? Então, é sempre o inverso. Por que a gente precisa saber o que é a temperatura da cor? Quando a gente vai comprar uma lâmpada, experimentem ir comprar uma lâmpada, né, no mercado ou até mesmo numa loja, né, de lâmpada, vocês vão ver lá na embalagem da lâmpada que tem quantos Kelvin essa lâmpada tem. Então, quanto menor a quantidade de kelvins, a gente vai ter uma lâmpada mais amarelada, e quanto maior a quantidade de kelvins, a gente tem uma lâmpada mais azulada. Isso é importante porque em um ambiente de trabalho, a gente precisa de mais produtividade, então a gente pode escolher lâmpadas mais azuladas. Em um ambiente de descanso, eu posso escolher lâmpadas mais amareladas, se eu quiser. Tá? Então, é por isso que é importante que a gente entenda essa definição do que é a temperatura da cor. Então, geralmente a gente vai dividir as lâmpadas em frias, intermediárias e quentes. Então, as frias, elas têm mais de 5.000 Kelvin, né? As intermediárias, que são as brancas, entre 3.000 e 5.000, e as quentes, as que têm menos de 3.000 Kelvin. Então, dependendo da quantidade de luz que eu preciso no ambiente, eu vou trabalhar com lâmpadas quentes, intermediárias ou frias. Quando a necessidade de luz é menor, como num quarto, a gente tem uma sensação mais agradável com lâmpadas mais quentes. Quando a necessidade de luz é muito grande, como em uma sala de desenho, por exemplo, a gente já trabalha com lâmpadas mais frias, tá? Então, a gente também vai fazer essa relação. Aqui a gente tem três aparências, né? A luz quente, então, ela vai ser uma luz mais avermelhada, né? E a luz fria mais azulada. E outro fator importante da gente saber em relação às lâmpadas é o índice de reprodução de cor. O índice de reprodução de cor é também uma propriedade que as lâmpadas têm, né? Todas as lâmpadas, elas têm a temperatura da cor e elas têm o índice de reprodução de cor. Tá? É uma escala que vai de 1 a 100. É como se eu desse uma nota para aquela lâmpada do quanto ela reproduz bem as cores. Tá? Quanto mais próximo da luz do sol, a reprodução, melhor vai ser a nota dessa lâmpada. Então, quanto melhor a reprodução de cor da lâmpada também, muitas vezes ela custa um pouco mais caro. Então, eu vou analisar, né, para que é essa lâmpada e se eu preciso de uma boa reprodução de cor. Então, a gente tem ali, né, uma reprodução de cor maior que 90 para situações muito especiais, onde eu preciso ter um controle de cor muito apurado. Entre 80 e 90 para locais como uma indústria têxtil, uma gráfica, uma loja, né, um museu, um hospital, uma residência, um hotel. Entre 60 e 80, locais onde eu preciso de uma reprodução de cor moderada. Então, num escritório que eu não tenha importância com cores, numa indústria de modo geral, tá? Numa loja que não tenha relação com cores. Entre 40 e 60, quando eu não importa para mim a reprodução de cor, mas também não quero distorcer totalmente. E de 20 a 40, quando para mim não importa a reprodução de cor, como na iluminação pública pode acontecer quando a gente tem aquelas lâmpadas bem amarelas que tornam tudo amarelo. Então, aí a gente pode usar uma lâmpada de baixo índice de reprodução de cor, ok? E aí, quando a gente ilumina, né, um objeto com uma luz que tem uma cor diferente, os objetos podem parecer diferentes, tá? Depois tem uma olhadinha aí nessa tabelinha da aparência, né, dos objetos quando eles são iluminados com cores de luz diferentes. E um fator importante também na iluminação é a cor das superfícies, né? Então, quando a gente utiliza superfícies que têm um bom índice
que tem uma boa reflexão, elas vão aumentar bastante a iluminação do ambiente. Então, por isso que naqueles exemplos que eu mostrei para vocês aquele dia na aula, a gente via que os ambientes que trabalham com iluminação natural, eles são pintados de branco, né? Então, ele reflete a luz e aumenta a iluminação do ambiente. E ambientes mais escuros vão diminuir, né, a intensidade da luz. Então, no teto e no forro é importante que a gente trabalhe com cores bem claras, tá? Para ajudar na iluminação do ambiente. Nas paredes, a gente também deve trabalhar com cores mais claras, mas elas nunca devem ser muito diferentes em relação ao plano de trabalho, porque a gente olha para a mesa e olha para a parede, né? Ela é nosso plano de fundo. Então, a gente sempre deve trabalhar com cores parecidas para que a nossa pupila não precise ficar se acostumando, né, com essa diferença de cores. E no piso é a parte que menos importa para nós, porque ele está abaixo do nosso plano de trabalho, então ele pode ser um pouco mais escuro, tá ok? Gente, então é isso, tá? Da nossa aula de hoje. A gente vai se encontrar lá na nossa aula, né, ao vivo. E aí, então, se vocês tiverem alguma dúvida em relação a esse conteúdo que eu já vou disponibilizar para vocês também pelo Google Drive, tá? A gente tira lá na nossa aula ao vivo, tá bom? Tô com saudade de vocês.